Olá pessoal, tudo bem? Espero que esse vídeo chegue num momento bom até você, que vocês estejam bem e que a sua família também. Esse projeto de redação, ele foi criado para contribuir com os estudantes, principalmente nessa época de pandemia, né? E não só os estudantes, mas com todas as pessoas que querem aprender a escrever dentro de um texto mais estruturado, porque a escrita é para a vida, né? Quem já prestou Enem também vai ter o seu TCC, vai ter outros artigos e outras situações em que poderá precisar da escrita e essa escrita, ela é válida sempre. Então, hoje nós vamos dar continuidade mais um pouquinho de conhecimentos e análises sobre como essa prova se apresenta, que a gente já comentou que é muito importante. Bom, o Enem ele apresenta 5 competências, tá? Então, logicamente, 1000 é a redação nota máxima, 5 competências, 200 pontos para cada uma das competências. É muito importante a gente conhecer e conhecer principalmente para saber aonde está a minha fragilidade, aonde eu preciso cuidar um pouco mais na minha escrita, na minha organização, para que eu consiga tirar ou ter um desempenho o melhor possível em cada uma das competências. A primeira competência, ela vai avaliar a norma padrão da língua portuguesa. Olha, até bem pouco tempo, a gente corrigia as pessoas quando elas, né, pronunciavam, às vezes falavam de uma forma não tão correta, considerando as normas gramaticais da língua portuguesa. Hoje a gente não faz mais isso. Hoje a gente já tem um entendimento, entre os gramáticos também, que na linguagem oral, o importante é a comunicação. Então, a gente não fica corrigindo as pessoas e até esse procedimento, às vezes, de ridicularizar uma pessoa pela forma como ela fala, ele é considerado uma violência, né? É um preconceito linguístico. Então, a gente não faz isso. Só que tem uma situação. Linguagem oral falada é uma coisa, é mais aberta, é mais livre. Eu posso utilizar gíria, posso utilizar, inclusive, contrações, né? Então, é mais livre. A redação, não, ela precisa apresentar na norma padrão. E aí sim a gente precisa ter cuidados, porque ela vai ser na modalidade escrita. E aí o registro correto é o registro formal da língua portuguesa. Então, nessa competência, o que, que o corretor vai olhar? Ele vai olhar como você escreveu as palavras, como você organizou as palavras umas em relação às outras, como você organizou todo o seu texto, que vocabulário você utilizou. Então, são esses aspectos que vão ser prioritários nessa competência. Só que assim, ó, além desses aspectos importantes, ele também vai observar se você conseguiu transmitir aquilo que você queria transmitir com clareza. Então, o princípio da clareza é muito importante. Eu vou dar dicas para vocês de como a gente vai cuidar para que essa competência seja cumprida lá no nosso texto. Então, nessa competência 1, né, os aspectos que eu já falei para vocês, tem alguns requisitos, né? O primeiro que eu estou trazendo aqui para vocês é a grafia das palavras, né? Então, não cometer erros, né? Troca de S por Z e essas situações, não esquecer acentos, né? Cuidar no emprego das maiúsculas e das minúsculas. O Enem tem um fator assim, ó. Se você apresentar um erro e for aquele erro ali e não teve mais, ele não vai te descontar ponto. Agora, se você for recorrente, se você apresentar de novo, ele vai. Então, às vezes, porque ele pensa assim, ó, pode ter sido um lapso, a pessoa esqueceu, enfim, né? Então, ele não vai considerar. Então, esses aspectos de ortografia são muito importantes, né? A translineação. O que é a translineação? Chegou no finalzinho da linha, a separação das sílabas de uma palavra. Então, às vezes, até o estudante, para não errar, ele deixa um espaço muito grande em branco ali no finalzinho e coloca a palavra
lá. O Enem vai fazer a leitura de que esse estudante não sabe separar sílabas, ele tinha um espaço para colocar a palavra aqui, um pedaço da palavra, e ele não colocou. Então, é muito importante que a gente pense nisso também, né? Pontuação é importante. A concordância verbal e nominal, né? Organização do sujeito com o verbo e tal, a gente vai discutir isso um pouquinho. As flexões dos nomes, então, se eu estou utilizando no plural, eu vou utilizar em todas as situações. Na oralidade, nós não fazemos isso, né? Então, lá na escrita, a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção. Regência verbal e nominal também, né? E colocação pronominal, que às vezes, então, também vou deixar umas dicas para vocês depois, para que vocês percebam isso. A sugestão que eu dou é que vocês, quando forem escrever, não se preocupem com essas coisas. Essa primeira competência é a última que a gente vai observar. E vocês escrevam livremente, porque senão a gente perde o fio da meada, né? Eu tô lá com a minha ideia mas escreve com S, com Z. Não, escreva do jeito que vai. Depois, quando você vai revisar, você vai fazer uma correção. Então, reservar um tempinho lá no final para fazer esses ajustes e essas correções. E como o Enem, ele pede, então, essa redação na norma culta, né? Na norma padrão, as marcas de oralidade não podem aparecer. Isso aqui eu retirei lá do Guia do Estudante, tá? E achei muito interessante. Então, o aí, o daí, essas expressões de apoio que às vezes a gente usa na nossa oralidade, né? O né, tá, né? A gente não vai utilizar no nosso texto escrito. Outro aspecto é a repetição da mesma conjunção. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, principalmente a conjunção e, às vezes os estudantes repetem, fazem o uso repetido dessa conjunção. O melhor é que a gente faça os períodos mais curtos para não precisar colocar aquele e, porque se a gente faz o período muito longo, nós vamos perder também na clareza, né? Então, vamos expressar com período, a gente vai discutir isso, eu vou dar dicas para vocês para que a gente evite isso. As contrações, eu já falei antes, né? Essas contrações que a gente usa na nossa oralidade, quando a gente está falando, e isso não tem problema nenhum de a gente utilizar. Eu sou professora de língua portuguesa, faço uso, e é assim mesmo, a gente, no nosso dia, no cotidiano, a gente faz uso disso, sim. Então, não tem problema nesse espaço da oralidade. Lá na minha redação, sim, não posso ter. Interjeições não é um texto subjetivo, então não tem por que eu utilizar interjeições. Gírias, menos ainda, né? As gírias não cabem no texto dissertativo argumentativo, porque a norma exigida é a norma. Competência 2. Gente, essa competência aqui é chave. Por quê? Porque ela vai reger as outras que vêm agora. Aqui se eu compreendi a proposta, eu preciso compreender a proposta. Então, se eu falhar aqui, vai ser em efeito cascata. Eu vou falhar na 3, eu vou falhar na 4, vou ficar prejudicada na minha nota. Então, toda atenção para isso, né? O texto, eu preciso defender uma tese, eu preciso defender uma ideia, que não é uma ideia consagrada, que é uma ideia que pode ser contestada. Isso é muito importante a gente colocar. O que é uma tese? Eu vou ensinar para vocês formas de vocês identificarem a tese. Essa competência também vai analisar como é que você defendeu essa tese. Se eu tenho uma ideia, né, eu preciso defender essa ideia. Então, por exemplo, olha só, se eu disser assim, que maçã é vermelha, ninguém vai discutir comigo, porque a maçã é vermelha, tá? Embora tenha maçã verde também, mas vamos supor, né? Agora, se eu disser que maçã é gostosa, nem todo mundo vai concordar comigo. Então aí é uma tese. Por quê? Porque ela pode ser discutida. Tá? Então, assim, um exemplo bem simples para vocês entenderem a diferença. Então, ficar dentro dos limites do tema é um aspecto que precisa acontecer. E aí entra aquela questão que eu já mostrei para vocês
na semana passada do tangenciamento. O que seria esse tangenciamento ou essa fuga ao tema? Até para explicar isso para vocês, a gente fica assim, não vou tangenciar explicando. Tá? É uma abordagem parcial. Então, eu trouxe um exemplo para vocês de como que isso pode acontecer. O que vai contribuir para que esse tangenciamento, essa fuga aconteça? Então, tem vários fatores. Olha só, tangenciamento, ele é parcial. Eu vou ganhar uns 40 pontos nessa competência aqui. Então, eu não quero isso. Não quero 40 nem 80, eu quero de 120 para cima. Eu tenho até 200 para ganhar, né? E a fuga vai me dar 0. Então, é uma competência extremamente importante. Então, vamos pegar aqui, ó, um tema básico de meio ambiente. Tá aqui o tema para vocês. O tema é sobre o que eu tenho que escrever. Os desafios da relação entre o homem e o meio ambiente. Muito bem. Eu pego um assunto genérico, exploração do meio ambiente, e vou falar sobre exploração do meio ambiente. Eu vou tangenciar. O tema está me dizendo quais são os desafios dessa exploração, da relação do homem com o ambiente. Mas aí eu lembro que teve aqueles acidentes das barragens, né, Mariana e Brumadinho. Nossa, gente, muito triste, muito... Tá? E eu vou falar sobre isso. Isso faz parte do... Claro, isso está dentro desse campo semântico desse tema, mas não é sobre isso que é para falar. Eu até posso utilizar a barragem para dar para confirmar a minha tese, né? Então, olha só, os desafios da relação entre o homem e o ambiente. Quais é que são os desafios? Os desafios é que o homem está explorando demais, não está cuidando do meio ambiente. Mas por que isso está acontecendo? Porque falta fiscalização, porque visa o lucro. Aqui está a minha tese. Bom, então, eu vou dizer que o homem está se excedendo nessa exploração. E aí eu posso utilizar para confirmar minha tese. Um exemplo disso é o que aconteceu lá em Mariana, na cidade de Mariana, na cidade de Brumadinho, né? E aí eu utilizo. Beleza, vou agregar muita pontuação. Agora, se eu ficar falando sobre... Nossa, gente, lá a população dessas duas cidades ficou arrasada, perderam pessoas queridas, não foram indenizados, e eu vou por esse viés, eu vou estar fugindo totalmente do tema, e aí eu vou ganhar um 0. Então, é muito fácil se desviar, e a gente precisa ter atenção. A competência 3, ela vai focar mais na minha defesa da tese. Então, como eu disse antes para vocês, vou pegar aquele mesmo exemplo que eu estava comentando agora há pouco. Eu vou falar dessa relação abusiva do homem com o meio ambiente, que ele tira além do necessário, que ele explora demais e prejudica, ele não respeita. Bom, isso é uma tese. Agora eu tenho que provar. Como é que eu vou provar? Eu vou trazer o acidente lá de Mariana e Brumadinho, eu vou trazer dados, né? Percentuais. Da onde que eu vou tirar? Alguns dos meus conhecimentos e outros eu vou retirar lá da proposta de redação. Eu posso fazer, olha só, todos vocês sabem isso. Meu avô contava que antigamente não era assim. Então, eu posso trazer esse contexto histórico para dizer que não era assim, que as estações do ano eram diferentes, eram bem demarcadas e que hoje a gente tem essa situação por causa dessa relação abusiva do homem. Eu estou comprovando, é isso que vai ser observado nessa competência 3. Como eu estou sustentando a minha tese, como eu estou sustentando, eu não posso sustentar só com falas minhas. Por quê? Porque aí é eu falando, né? Eu tenho que trazer dados, eu tenho que provar. Então, para eu provar, eu vou fazer o quê? Vou comparar com o tempo
uma época histórica. Vou trazer um dado, vou trazer um exemplo como esse das barragens. Beleza, trouxe 3 comprovações, o meu parágrafo vai ficar muito legal. No parágrafo seguinte, eu vou desenvolver também. Então, é isso que vai ser cobrado aqui, né? Como eu vou defender a minha posição e como eu vou encadear essas coisas, essas ideias, né? Não é só junta tudo e deu. Eu tenho que ter uma técnica para fazer isso e a gente vai trabalhar isso também. Então, na sequência, a competência 4. Gente, competência 2, competência 3 e competência 4 estão quase em bloco, tá? Elas têm uma cobrança que se assemelha, né? Então, eu tenho que montar meu argumento, eu tenho que sustentar meu argumento e eu tenho que encadear essas informações todas. Lembra que lá, quando a gente discutiu a competência 1, eu falei que era preferível que se fizessem períodos mais curtos para evitar de usar muita conjunção repetida e tal? Então, eu vou ter que fazer isso, só que eu preciso encadear as ideias de um período com o outro, de um parágrafo com o outro. Então, é isso que vai ser cobrado aqui. Ainda com aquele nosso exemplo ali dos desafios do meio ambiente. Então, o aspecto da minha tese que eu vou discutir no primeiro parágrafo do desenvolvimento vai ser esse aspecto de que, em busca do lucro, o homem explora e desrespeita a natureza, o meio ambiente. Bom, isso é meu tópico frasal, vai ser a primeira frase que eu vou colocar lá. Agora eu vou ter que provar, né? Aí eu vou trazer o exemplo de Mariana e Brumadinho. A exemplo disso o quê? Da busca do lucro exagerado. Então, estão vendo que eu estou fazendo uma ligação lá com o que eu falei antes. Isso é cobrado na competência 4. Prova disso, assim, dessa forma. Então, tem palavrinhas que a gente vai aprender a utilizar para fazer esse encadeamento, para fazer essa ligação entre os diferentes aspectos que eu vou utilizar dentro do meu parágrafo, de um parágrafo para o outro, e que a minha redação ela tem que ficar redondinha. O que é uma redação redondinha? Ela começa, tem um começo, um meio, um fim, e está tudo relacionado. Basicamente, essa inter-relação entre parágrafos e períodos que é cobrada. Bom, pessoal, para deixar assim o mais prático possível, para que vocês percebam essa competência, né, que é tão importante porque ela faz esse encadeamento, eu estou trazendo uma redação de um estudante, essa redação não é atual, ela é de uns 4, 5 anos atrás, sobre o problema da corrupção no Brasil. Tá? O estudante utilizou uma obra literária para introduzir o seu tema, né, a obra do Lima Barreto. Sempre é bom a gente pensar numa introdução legal, né? Não utilizar aquelas frases prontas e que todo mundo utiliza, isso não vai agregar pontuação para nós. E olha só, a gente assiste filmes, séries, livros, novelas, onde esse assunto é abordado, e isso pode ser utilizado na nossa redação e vai agregar pontuação. Então, ele está trazendo aqui Lima Barreto, né, em Brusundanga, corrompida nação fictícia de Lima Barreto, encontram-se fortes críticas à corrupção do sistema político-social do século XX. Assim, ele está introduzindo, e agora ele vai sair do século XX para ir para o século atual, e ele utiliza a expressãozinha na atualidade para fazer esse link, né? E sai da ficção e vem para a atualidade discutindo a corrupção. Percebam aqui, ó, ele não vai ficar repetindo corrupção, corrupção, corrupção sempre. Então, ele está trazendo outros termos, né? Problema, que remete à corrupção, né? Ele está trazendo país, que remete à nação brasileira. Então, de um parágrafo para o outro, a gente tem que colocar alguns elos de ligação, né? O assim vai fechar, né? O assim dá um arremate. Então, é uma palavrinha. Quando eu quero concluir, eu posso utilizar e ela vai favorecer a coesão do meu texto. Bom, ele vai ter que ligar também a introdução ao parágrafo 1,
né? Então, aí, como é que ele faz isso? Ele está trazendo a Lava Jato, aquilo que eu disse para vocês, não é um tema atual, né? Não é uma redação atual, não que o tema não seja, né? Que o tema, né? Mas ele está trazendo, então, esse fato, né? Para fazer um link com o problema corrupção, tá? Diariamente, porque ele referiu que era na atualidade, né? Então, todos os dias, atos corruptos. Ele está falando de todas as esferas da nação ali e agora ele está limitando a esfera política, né? Então, essas palavras aqui estão fazendo essa relação de um parágrafo com o outro, de um período com o outro. Nesse parágrafo, a gente tem mais, ó, a gente tem o entretanto, tem ademais. Então, a gente vai analisar um pouquinho mais esses elementos que é o que é cobrado na competência 4. Eu transcrevi aqui o primeiro parágrafo, destacando essas palavrinhas, né? Ó, diariamente, entretanto, segundo, ademais, portanto, são palavrinhas que a gente vai aproveitar em várias situações e que vão fornecer aquele elo, aquela coesão para minha redação, para o meu texto. E agora, também precisamos observar essa questão de, claro, o tema é corrupção no Brasil, eu vou ter que utilizar essa palavra corrupção, né? Mas eu posso dar uma outra roupagem para ela. Escândalo político, escândalo da corrupção, atos corruptos, percebam, atitudes corruptas, né? Então, utiliza de outras formas, de outros formatos também. Agora, o desenvolvimento 2, né, também vai ter que ter um link com o parágrafo anterior. Então, quando ele fala nas diversas áreas, ele está trazendo agora gestão pública e segurança, tá? Faz um link ali. Tá? Ele está trazendo o desenvolvimento do Brasil, que faz um link com as consequências para o país, né, prejuízos. Sempre a gente vai procurar. Nesse parágrafo tem mais algumas palavrinhas ainda, eu trago agora transcritas aqui, tá? Que fazem a ligação interna, quer dizer, de um período com o outro, com frequência e volume cada vez mais elevados, além do que, acima de tudo, prova disso, somado a isso, quer dizer, vai fazendo uma ligação, né? Eu disse uma coisa, digo, além disso, além do que tem isso, acima de tudo isso, né? Somado a isso que eu já falei, tem mais isso. Então, esses elos, para vocês terem uma ideia, o corretor ele chega a assinalar e contar a quantidade de elos de ligação, a gente chama de articuladores argumentativos, de elementos de coesão, de conectores, tá? Eu estou destacando mais os elementos, né? Mas tem, percebam ali nas flechinhas que eu estou apontando agora, que tem também expressões que ligam a falas anteriores, né? Eu vou precisar ter essa competência de fazer esse tipo de utilização, tá? Não se assustem, é tranquilo, é fácil e a gente vai desenvolver essa competência. Bom, aí chegamos na conclusão. Conclusão também, né? Eu preciso ter. Aliás, eu vou ter que retomar a tese, né? Isso também vai ser um estudo que a gente vai fazer. E estou utilizando essas palavrinhas, né? Além disso, dessa forma, portanto. Tá? Enfim, os 200 pontos da competência 5, né? O que a competência 5 quer? Ela quer que você apresente uma intervenção para o problema que você apontou, tá? Não é uma solução, né? Nós não temos esse viés da solução, mas apresentar alguma coisa que pode ser feita para reduzir aquele problema apresentado. É isso. Eu preciso respeitar os direitos. Ah, prof, mas eu vi que teve uma discussão na questão dos direitos humanos. Sim, teve. Mas você não pode ferir os direitos humanos porque isso é inconstitucional. Então, e não custa nada a gente respeitar, né? Para ter uma boa pontuação lá na nossa redação, tá? Então, essa competência, você vai ter que apresentar quem
poderá fazer o quê e como e para quê. Tá? Basicamente é isso, né? Essa competência vai avaliar exatamente isso. Eu preciso de um agente, né? Então, nessa questão que foi apontada lá do meio ambiente, quem é que pode fazer alguma coisa? Os órgãos fiscalizadores, né? Se não existir uma lei já regulamentando isso, é uma boa eu sugerir que seja feita uma lei, né? E que tenha fiscalização, de que forma essa fiscalização vai acontecer e para que isso vai acontecer. No caso dessa da corrupção, quem é que pode fazer alguma coisa? Para quê? Como? De que forma? Então, tem essas questões. Prof, mas aí eu posso colocar, por exemplo, que a população precisa. Gente, a população é muito amplo, né? Depois nós vamos discutir especialmente essa competência, porque essa é uma competência que a gente pode tranquilamente fechar os 200 pontos se a gente desenvolver um pouquinho, né, com bastante atenção esse aspecto. Bom, pessoal, a minha ideia não era roubar muito tempo de vocês, né? A gente já discutiu as 5 competências, algo que eu considero importante, que a gente saiba como que ele é avaliado e o que envolve cada competência para a gente prestar atenção na hora de produzir o texto. Então, feito isso, na próxima semana já a gente vai para coisas bem mais práticas, que eu vou ensinar vocês a escreverem mesmo, né? A primeiro planejar o texto para ter uma boa redação. Então, de forma simples, né, bem prática, para que todo mundo... Meu desejo é realmente contribuir com vocês. E nesse sentido, eu vou pedir também que vocês coloquem a percepção de vocês, se vocês gostaram ou não gostaram, se vocês têm alguma coisa em especial que gostariam que fosse abordado, enfim, né? Eu vou ler com muito carinho e a gente pode discutir isso sim. Mil beijos a todos, até a semana que vem, fiquem bem, cuidem-se e tchau, tchau.